Olá, bom dia a todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da reunião do PMO de agosto, desculpa, PMO de setembro de 2025, nessa sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Eu me chamo Daniela, estou aqui pela gerência de programação mensal para ajudar na coordenação da reunião. Eu vou lembrar brevemente a nossa agenda, compartilhando aqui a tela da programação, só um segundinho, dos trabalhos de hoje. Acredito que já estejam vendo, seguindo a mesma dinâmica da reunião de ontem, teremos os trabalhos divididos em três blocos, com pausa de cerca de 5 minutos entre eles para envio de perguntas. Assim, conforme detalhado aqui nesses três blocos, vamos abrir hoje o segundo dia com a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Ainda no primeiro bloco, a equipe de programação diária detalha a representação das restrições médias do complexo Belo Monte Pimental no modelo D100. Faremos então uma pausa após essas apresentações e retornaremos com as respostas a eventuais questionamentos. E no próximo bloco serão realizadas duas apresentações pela equipe de programação mensal: os resultados do PMO de setembro de 2025 e o informe sobre as mudanças na representação de renováveis no modelo Decomp. Teremos então um último intervalo para envio de perguntas e logo após esse intervalo faremos o encerramento dos trabalhos desse PMO, previsto para ocorrer às 10h30 de hoje. Eu gostaria de só encerrar aqui o compartilhamento. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de comunicar a todos que nós recebemos uma dúvida a respeito da modelagem eh, da representação da curva de Tucuruí no modelo Decomp. Ontem de noite, a gente fez a publicação ontem de noite, e hoje pela manhã a gente observou esse comentário, essa dúvida enviado pelo Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos. Não, desculpa, pelo Felipe Correia, da Ludfor, a respeito do limite utilizado na HV 101 para a usina de Tucuruí, onde a gente representa a curva referencial da curva de Tucuruí. Eu gostaria de comunicar que o Felipe está correto, agradeço o comentário que ele enviou, nós estamos procedendo ao ajuste é, desse valor na representação do Decomp, estamos reprocessando nesse momento o Decomp, então o DEC preliminar publicado ontem está sendo revisto, a tempo ainda da publicação e possivelmente a tempo aqui da apresentação, a depender do tempo aí de processamento. Tá? Qualquer novidade a gente apresenta aqui durante a reunião, tá bom? Dando seguimento início, né, aos trabalhos dessa reunião, vou passar a palavra ao Fred, da equipe de hidrologia, para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Bom dia, Fred. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui então minha apresentação. Então, beleza. Então, vamos falar aí sobre a previsão de afluência para o PMO de setembro, com as previsões de curto prazo para setembro e outubro. Para o subsistema Sudeste, né, durante o PMO de agosto, suas revisões, a gente manteve previsões próximas ali de 70% durante todas as revisões. E o estimado de fechamento hoje é em 70%, que representa o oitavo menor agosto do histórico. Agora, para a previsão de setembro, a gente vê que a ENA do Sudeste tende a cair nas primeiras 3 semanas e depois, a partir da quarta semana, volta a subir. Então, em média mensal, ficamos com cerca de 12 mil megawatts médios, que representa 61% da média de longo termo e o quinto menor histórico de setembro. Aí tem os destaques para as previsões de algumas bacias do Sudeste. Temos aí a previsão do Grande, fechando o mês com previsão de 53% da MLT. O Paranaíba também fechando com 56%, sem previsão de precipitação para os próximos dias. Aí a bacia do Rio Tietê, com previsão de 56% na média mensal.
Paranapanema também, com pouca chuva, né, é, nesse horizonte de previsão, fechando o mês de setembro em 38%. A Bacia do Paraná, com previsão de 61%, também vindo aí de um mês inteiro de agosto aí em estiagem, só nessa última semana que teve um respiro. E aí agora falando sobre o Sistema Sul. O Subsistema Sul começou com uma previsão de 82% no PMO, que caiu para 68% durante a revisão 1, e esse valor foi subindo até a revisão 4, que fechou de novo em 83%. Mas o fechamento para o mês, durante esse PMO, foi de 104% da MLT, que representa a posição 30 ali no histórico de agosto. Para setembro, a gente tem uma oscilação em torno dos 14 mil megawatts médios, né? Mas em média mensal essa previsão fica em 12.700 praticamente, que representa 109% da MLT. Então, um valor é, quase 10% acima da média. No posicionamento em relação ao histórico, esse mês de setembro chega na posição 35, que é uma posição bem mediana é, no histórico. Aí o destaque da bacia do Rio Iguaçu, que nessa semana teve uma grande elevação na ENA devido a essa precipitação acumulada nos últimos 5 dias. Mas a previsão aí para as próximas semanas é de recessão, chegando aqui a um patamar de 4 mil megawatts médios e fechando o mês em 89%. A bacia do Rio Uruguai também teve esse aumento expressivo nessa semana. E para a segunda semana aqui do Horizonte, também tem previsão de precipitação e aumento de ENA. Mas depois a previsão fica ali em torno de 6 mil megawatts médio, fechando o mês em 129% da MLT. Para o subsistema Nordeste. É, no PMO foi previsto 47% para o mês de agosto, que oscilou pouco durante a revisão 1, 2 e 3, só durante a revisão 4 que chegou a cair um pouco, chegou, né, a 42%, e o fechamento estimado para o mês é de 44%. A previsão para o Nordeste oscila aqui em torno dessa média de 1.366 megawatts médio, que representa 47% da MLT do Nordeste. E em relação ao histórico também é um valor bem baixo para setembro. Aí com destaque para você do Rio São Francisco, que já vem aí desde julho sem grandes precipitações e vai continuar também o mês de setembro com a expectativa de ser um mês bastante seco, fechando em 46%. O subsistema norte. A previsão no PMO era de 65%, que se manteve até a revisão 2. Na revisão 3 subiu para 71% e ficou nessa média de 71, 70% até hoje, que o fechamento estimado para o mês hoje é 70%, que fechou o sétimo menor é, agosto do histórico para esse subsistema. Para o mês de setembro, a previsão mensal é de 1.372 megawatts médios, que representa 61% da média, ou o quarto menor setembro do histórico, né? Mantendo aqui essa recessão durante praticamente todo o mês. Quando a gente olha aí a bacia do Rio Tocantins, também nota é, que a estiagem que a gente verificou nos últimos 2 meses vai continuar para o mês de setembro, né? Que representa aí a continuação do período seco. Em relação ao SIM, aí a gente tem a previsão mensal para as principais bacias. Então a gente consegue notar que esses tons alaranjados representam abaixo da MLT. Então, a grande parte aí do norte, do nordeste e do sudeste, com previsões abaixo da MLT,
E aqui com o Paranapanema, o Jequitinhonha e o Mucuri com previsões inclusive abaixo de 50% da MLT. O Madeira e algumas outras bacias aqui do Amazonas mostram previsões próximas à média, assim como a bacia do Rio Iguaçu e do Jacuí. A bacia do Rio Uruguai é a única que apresenta previsões acima, expressivamente acima da MLT. Aí tem a evolução das previsões semanais de ENA para cada subsistema. Então a gente nota que o Sudeste, o Norte e o Nordeste têm previsões praticamente estáveis, assim, durante todos as semanas do mês. Só o Sul, que começa com 97%, sobe para 146% na segunda semana e depois mantém umas previsões dele próximas da média até o final do mês de setembro. Aí a gente mostra comparativamente as previsões de VE para cada subsistema, né? Com o Sul com a maior previsão para o mês de setembro com 109%, o Sudeste e o Norte com previsão de 61% e o Nordeste com previsão de 47%. Agora, para a gente conversar um pouco sobre o modelo Javasper, que é um modelo que gera os cenários de previsão para os próximos meses, né? A COP usa as previsões mensais que a gente obteve pela modelagem do SMAP é, como dado de entrada, junto com o histórico para o modelo, e aí ele gera cenários para os meses de outubro. São 50 mil ruídos gerados que são agregados nesse mês para 259 aberturas. Então, para o Sudeste, é, a gente consegue observar que a gente tem uma distribuição aqui de cenários mais próximos ali entre 50% e 90% da MLT. Então, a maioria dos cenários, aí cerca de 70, 80 e pouquinho por cento dos cenários nessa faixa, entre 50% e 90%. O Sul, ele tem uma distribuição mais uniforme dos cenários em todas as faixas aqui de vazão que a gente estuda, e todas igualmente prováveis, né? Variando aí de 9% de representatividade até 21%. Para o Nordeste, é, 65% dos cenários mostram um outubro também abaixo de 50% da MLT e só 22%, 23% ali entre 50% e 70%. A gente consegue ver também que para o Nordeste, a gente não tem quase cenários é, próximos ou acima da MLT para o mês de outubro. Aí para o Nordeste, para o Norte, a gente tem também, parecido com o Sudeste, previsões é, de cenários ali nessa faixa entre 50% e 90% da MLT, que somando aí dá quase 76% dos cenários. E aí depois a gente tem os cenários próximos da MLT. Mas também a maioria dos cenários indicando um outubro um pouco mais seco para o norte. Agora eu vou mostrar os resultados no estudo prospectivo do SMAP, em que a gente acopla, né, a chuva do CFS para um horizonte até aí fevereiro de 26. Então, para o Sudeste, o cenário mediano começa a subir as vazões agora entre o mês aqui de setembro e outubro e só volta a ter cenários próximos da média ali depois de meados de outubro. Até lá, cenários ligeiramente abaixo da MLT. E vale a pena destacar que aqui, ó, esses primeiros é, dias da simulação, os cenários não divergem tanto, né? E, e depois que
do mês de outubro, a faixa aqui de vazão do cenário se mantém mais ou menos fixa, né, até aí dezembro. Então, mostra uma estabilidade dos cenários estudados, né? O Sul deve se manter é, no cenário mediano abaixo da MLT aí até fevereiro e se mantendo aí num patamar entre aí, 5 e 10 mil megawatts médios. Embora a gente tenha cenários aí de representatividade de 75 e entre 95 e 100%, com vazões bem altas aí para o próximo mês. Os meses de novembro até fevereiro, essa, essa possibilidade de cenários de vazões mais elevadas é um pouco mais baixa do que aqui para os meses de setembro e outubro e início de novembro. Para o Nordeste, o cenário mediano só começa a ir subir nos meados de outubro, também se mantendo abaixo da MLT durante todo o período. E aí também o cenário médio começa a andar de lado e se estabilizar a partir de janeiro do ano que vem. Para o norte, a previsão de vazão indica aí que no cenário mediano a elevação da ENA a partir de meados de novembro desse ano. É, e realmente só em novembro é que também a previsão de ENA deve começar a ficar próximo da média de longo termo, e a partir de janeiro ela já começa a ficar acima da MLT. Em termos de sistema interligado como um todo, a gente já vê, principalmente puxado aí pelo sul, um incremento é, gradual da ENA já a partir do mês de setembro e chegando aqui, né, no ápice também em janeiro do ano que vem, quando esse aumento gradual das ENAs tende a se estabilizar. Aí a gente traz um quadro comparativo de todos os subsistemas e o SIM com seus quartil e com a mediana. Então, na mediana, para esse período, né, de setembro até dezembro, é, o, temos o Sudeste próximos da média, o Norte também levemente acima da média, mas também próximo da média, e o Sul e o Nordeste com previsões de cenários ligeiramente abaixo da MLT para esse período até dezembro. Então era isso que eu tinha que apresentar hoje. Daniele, passo a palavra para você e fico aí disponível para responder eventuais dúvidas. Obrigada, Fred, pela apresentação. E agora eu chamo a Viviane para fazer a apresentação da representação das restrições médias do Complexo Belo Monte Pimental no modelo D100. Bom dia, Viviane. Bom dia, Dani. Obrigada, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um segundinho. A apresentação, vocês já estão acostumados, né, a ver, é uma apresentação bem curtinha, né? Só para a gente mostrar para vocês qual é o nosso hidrograma semanal, né, previsto para o mês para as semanas operativas de setembro, né, até a fins de previsibilidade. Então, para setembro, nós temos cinco, é um mês de 5 semanas, né? Reforço que é um mês que vai ter 5 semanas para o hidrograma semanal. E considerando a previsão de afluência, né, que a gente vê aí em laranja, né, a curva em laranja, a previsão de afluência que foi considerada para o MO, né, para o modelo Decomp, a gente vê uma recessão ainda, né, ainda estamos em período seco, a gente está indo para mantendo a recessão de vazões, e com isso a gente vai manter, né, a nossa curva, né, nosso hidrograma semanal, né, de forma a manter a nossa média de 750 no hidrograma mensal, médio mensal,
conforme já publicado na nota técnica, né, ONS DPL 0017 de 2023, na revisão 1. Né? Aqui eu só trago um lembrete que para outubro, né, o hidrograma semanal, ele vai ser conforme a outorga da ANA, né, 1522, que também está descrito lá na nossa nota técnica, né, que eu acabei de mencionar, que como a defluência mínima para o trecho de vazão reduzida, o TVR, é igual à defluência mínima do hidrograma médio mensal, o hidrograma médio semanal vai ser igual ao mensal para outubro. E, então, ele não depende da previsão de afluência, né? Então, só estou trazendo esse recadinho aqui, porque a gente não vai precisar, né, aguardar a previsão de afluências, ele vai ser fixo em 700, tá? Então, para setembro, a gente tem nessa primeira semana 799, prevista para o hidrograma médio semanal, né, essa nossa curva em azul, 769 na segunda semana, 742 na terceira, 727 na quarta e 714 na última semana do mês. Lembrando, então, que nós estamos na revisão 0, né? Mas aqui a gente está trazendo as semanas, então seria semana 1. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Dani. Devolvo a palavra para você. Muito obrigada, Viviane, pela apresentação. Antes de entrarmos no intervalo, eu vou repetir aqui a pergunta, a colocação, a pedido do Gabriel Godinho. Isso, acho que foi o Gabriel Godinho, da Eletrobras. Ele pediu para eu repetir o esclarecimento sobre a modificação que será realizada no deck definitivo do DECOMP acerca da restrição de Tucuruí. Estamos nesse momento processando o deck. Foi uma inconsistência observada pelo Felipe Correia, que eles nos comunicou, o Felipe Correia da Ludfor, eles nos comunicou. Eu vou até ler a mensagem do Felipe aqui, que o limite para o estágio 6 da HV 101 deveria ser 20.036,75 hectômetros cúbicos, equivalente a 51,4% do volume útil da usina de Tucuruí. A gente observando o DEC, ele está correto e a gente está fazendo essa correção. Já, logo após o intervalo, a gente traz a apresentação com esses valores corrigidos, tá? Apenas para já adiantar a dúvida aqui do Gabriel Godinho, eu posso até, Gabriel, não sei se seria o caso de mostrar aqui a tela com os valores, mas eu acho que é mais fácil aguardar. Em 5 minutos a gente já traz essas informações, mas então o valor para o mês de setembro da curva é 72,8%, equivale a 28.378,9 hectômetros cúbicos. Para outubro, 51,4%, equivalendo a 20.036,75 hectômetros cúbicos. Esses são os valores corretos que estão sendo considerados no reprocessamento desse instante. Bom, era esse o esclarecimento, então vamos para o intervalo e voltamos daqui a 5 minutos. Olá, bom dia a todos novamente. Nós temos algumas dúvidas, eu vou ler aqui os questionamentos que nós recebemos. O primeiro deles, enviado pela Isabela Pereira, da Shell Energy. Prezados, bom dia. Fiquei com uma dúvida relacionada à manutenção de GNA2. No SGI, vi que as intervenções estão como informadas, e mesmo assim esta manutenção entrou nos decks do New Wave e Decomp. As intervenções não deveriam estar como status de aprovada para serem consideradas no deck? Isabela, muito obrigada pela pergunta, é a oportunidade para esclarecer. Segundo os procedimentos de rede, as informações de disponibilidade e eventuais indisponibilidades são responsabilidade do agente declarante. Ele informou, o proprietário da usina informou que estará em manutenção, associando a um SGI que está como informado ainda. É bom lembrar que o processo de aprovação das intervenções tem um rito, os prazos, que não necessariamente dariam tempo da gente fazer essa aprovação ainda antes da execução dos modelos. Então, por vezes, a gente considera alguns SGIs como informados, ou mesmo até em disponibilidades ainda não cadastradas no sistema, porque são condizentes com o prazo do PMO e diferente dos prazos de aprovação das intervenções. Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato conosco também. Temos também Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos, perguntando em qual FT foi realizada a validação da metodologia de corte de renovável no DECOMP.
Gabriel, bom dia. Eu agradeço aí a dúvida e peço que você aguarde um pouquinho, que isso vai ser tratado agora na apresentação que será feita logo mais. Aí eu acho que vai ser esclarecida a sua dúvida. É, temos também uma sugestão do Diogo Almeida. Pessoal, durante todo o PMO são feitas referências a notas técnicas. Não consigo encontrar essas referências no Sintegre. Podem, por favor, informar o caminho? Uma sugestão é que haja hiperlinks na apresentação. Por fim, o Diogo agradece. Diogo, nós que agradecemos a sugestão. Em algumas apresentações a gente faz referências a notas técnicas, com QR codes ou hiperlinks. A gente vai orientar as equipes sempre que possível, né, manter esse padrão de informação dos caminhos, né, que facilita depois quando a gente publica o material. Inclusive, na apresentação que foi feita hoje, um pouquinho antes do intervalo, né, pela Viviane aqui da programação diária, ela se comprometeu em tentar inserir esse link dessa nota técnica. Uma nota técnica antiga, né, Viviane, que a gente já apresentou em outras vezes, mas a gente vai tentar, antes da publicação, fazer esse ajuste, colocar a referência. Ok? Essas foram as dúvidas que nós recebemos aqui durante o intervalo. É, Nós temos agora na programação duas apresentações. Como eu disse para vocês, estamos em fase final aqui da, do tratamento dos resultados. A gente já processou o modelo Decomp, estamos fazendo o tratamento dos resultados para trazer os dados mais atualizados possível para todos aqui. Portanto, nós vamos fazer uma inversão de pauta. Primeiro vamos apresentar aqui as mudanças na representação de renováveis no Decomp. E aí a gente vai acompanhando, assim que tiver pronta a apresentação, a gente retorna aqui, só para a gente já ganhar tempo e todos terem acesso à informação ao mesmo tempo. Então, Gabriel, bom dia, passo a palavra para você fazer a apresentação. Bom dia, obrigado, Daniele. Bom dia a todos. Então, vou apresentar aqui as mudanças na representação de renováveis no Decomp que estarão vigentes a partir do próximo PMO. Primeiro, uma breve contextualização aqui do problema. Atualmente, né, as renováveis na- são representadas, com exceção das hidrelétricas, né, são representadas como blocos de energia com abatimentos compulsórios da carga no registro PQ. Então, todo o valor informado lá para essas usinas, tudo que está no PQ, é subtraído do valor da carga daquele subsistema antes de começar o processo de otimização. Então, o modelo já enxerga uma carga líquida com esse abatimento dessa energia. Mas com o aumento da penetração de renováveis, né, de eólicas e fotovoltaicas, pode haver um momento que a quantidade que terá uma carga líquida negativa e que de um montante que não seja nem possível associado também às outras inflexibilidades locais, como geração mínima hidrelétrica ou inflexibilidade termoelétrica, que não seja possível alocar essa energia e ocorrer inviabilidade na otimização do modelo Decomp. É, Aí, nesse caso, para haver uma solução viável no modelo, teria que fazer um corte manual dessa geração no próprio registro PQ, diminuir o valor que está para a geração de alguma fonte. E aí, então, é, e é um processo que é manual, né, além de demandar mais uma rodada, é um valor também que não é o corte já definido, vai depender do usuário que está fazendo essa operação. Então, a solução que a gente encontrou foi utilizar a representação com arquivo CSVs, que é uma funcionalidade implementada pela biblioteca Libs, é, e aí permite a representação da, da geração das usinas renováveis, não como abatimento de carga a priori, mas sim como uma variável de decisão do próprio modelo. Ele vai ter, para as usinas eólicas de um determinado subsistema, que ele pode gerar até aquele valor no patamar ao custo zero. E aí o modelo decide se gera ou não.
como é a custo zero, ele certamente vai gerar em todos os momentos que for possível, né? Então, com isso, a gente possibilita a representação automaticamente dos cortes de geração de renováveis já na convergência do modelo, e também é uma maior previsibilidade para os agentes, porque não tem mais um processo que depende do usuário na rodada do modelo e de que forma será feita a flexibilização das renováveis. Essa funcionalidade com implementação através dos arquivos CSV foi validada e homologada na FTD-Comp na 94ª reunião, no dia 6 de maio de 2024. Está na versão de 31.27 do DECOMP, que foi autorizada pelo despacho ANEL 3.475 do ano passado. E aqui vamos mostrar um pouco como é que é representado atualmente no bloco PQ e como é que vai ficar quando for passar para os arquivos CSV. Então a gente tem o valor por usina, estágio e uma coluna para cada patamar, isso atualmente, né, no registro PQ, que inclui todas as não simuladas, tanto centralizada quanto o MMGD. E a gente tem o campo aqui por patamar, são 5 casas decimais no máximo por patamar e fonte. Então, ele acaba ficando até bem confuso de ver aqui para o usuário, né? E com a nova representação seria uma linha por estágio, fonte e por patamar, então ele fica separado uma linha para cada patamar e com campo livre para colocar quantas casas decimais for necessário. Por se tratar de um CSV, né, não tem aquela limitação de estar, né, exatamente naquele espaço do arquivo, né? Então, será usado esse arquivo nesse formato CSV, que a gente vai chamar de renováveis.csv para usinas a geração eólica e solar centralizada de todos os subsistemas. E vamos manter no registro PQ as pequenas centrais termoelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e todas as MMGDs. E aqui um pouco mostrando como é que a gente terá essa parte principal, né, que diz qual é o valor de geração máximo para cada usina, estágio e patamar, mas também tem outros campos que eu vou detalhar um pouco mais, que tá algumas informações gerais sobre os parques. Então, o arquivo renováveis.csv vai começar com essa palavra-chave de cadastro, que simplesmente indica quais são as usinas representadas, que é o chamado de o parque equivalente, né? Então, a gente convencionou aqui que teremos os parques de 1 a 4 para as eólicas, em cada subsistema, e de 11 a 14 para as fotovoltaicas, seguindo a mesma ordem do subsistema. Depois teremos a configuração de cada parque, em que a gente especifica os períodos que eles estarão ativos, né? Serão todos os períodos do caso. E se a representação é centralizada ou fixa. Centralizada é que pode haver corte de geração, e fixo é que não há corte de geração. Ele continua sendo uma variável de decisão, mas com uma restrição RAGE que a geração tem que ser maior ou igual ao valor informado no arquivo. Nós vamos usar todas as usinas que estarão nesse arquivo CSV como centralizado. Depois, o campo PE sub M faz o relacionamento entre cada parque equivalente com o submercado. Então, aqui, os 4 eólicos, cada um seu submercado, e as fotovoltaicas igualmente. E, e, e depois tem o campo PE, potência instalada por período, que a gente especifica todos os períodos e coloca o valor da potência instalada, que é só
esse aqui é um campo obrigatório, mas não faz diferença porque o que importa é o valor que vai estar lá por estágio. Então a gente coloca 99.999 para todos. É, e finalmente o campo, a geração por período, patamar e cenário. Então, é, nesse campo a gente coloca uma linha por parque gerador, por período, por patamar e também, no caso do segundo mês, por cenário, indicando qual é o valor da geração em cada um desses casos. E no caso dos cenários, a gente tem que colocar para todos os cenários, mas é o mesmo valor que será repetido, porque não tem, é um valor é um valor único que é usado em todos os cenários. A partir da versão 32.4, o CPL já fez uma mudança que não precisa repetir os valores, a gente pode colocar apenas uma vez o valor do segundo mês, que ele será repetido em todos os cenários, mas essa versão ainda não está homologada, então, por enquanto, os dados de entrada serão dessa forma, uma repetição dos valores para todos os cenários. E, finalmente, a gente tem que indicar no arquivo índice CSVs que existem esses campos e que esses campos estão no arquivo renováveis.csv. Então, é o que estamos mostrando. O arquivo índice CSV já contém a informação do arquivo polenjus.csv, isso já existe atualmente, e serão adicionados esses campos, indicando que cada uma dessas informações estão no arquivo renováveis.csv. Aí, como saída desses dados, a gente tem a principal saída que a gente pode destacar aqui é o operparqueeólico.csv, que indica quanto para cada parque equivalente, qual era o valor informado, ou seja, a geração prevista máxima, e qual foi a geração efetiva que o modelo decidiu. Então a gente teria aqui no exemplo quem está vendo que ele sempre decidiu pela geração máxima, né? E aí se houvesse uma diferença seria o corte da geração. Mas esse arquivo para ser impresso ele tem que estar no registro IR da DGER o campo arquilibs. Então isso também será habilitado para poder imprimir esse arquivo, que ele também sai na pasta, não sai na mesma pasta que todos os outros arquivos de saída, ele sai na pasta out, que é uma pasta nova que será criada. E também há outros arquivos de saída é, que, não, que também vem junto com esse campo arquilibs, não apenas o operpark eólico. Já no relato, aquele campo de balanço energético, a gente terá que a gente já tem, né, o PQUse, que tem todas as usinas que estão no bloco PQ, e aí o que está no renováveis.csv vai aparecer no campo GEOL aqui, que atualmente ele fica zerado, mas ele passará para esse campo. Então, durante esse mês será realizado período de sombra com essas alterações. Será agora com o caso do PMO de setembro e também todas as revisões do mês. E a partir do PMO de outubro, será usado no caso oficial. Esse sombra será publicado, né, no produto específico para os decks de entrada e saída do processo sombra do modelo Decomp, que pode ser acessado por este QR Code que está na tela. Vou deixar aqui o QR Code e assim eu finalizo a apresentação e devolvo a palavra para a Daniele. Muito obrigada, Gabriel. Como eu comentei há pouco, a gente está atualizando a apresentação dos resultados. Já vamos voltar em 5 minutos com os resultados atualizados do reprocessamento aí do deck preliminar do Decomp. Então, até daqui a 5 minutos. Olá, bom dia a todos novamente. Primeiramente, eu peço desculpas aqui pela demora no retorno. A gente teve
como eu falei, estava atualizando a apresentação. Além disso, também organizando aqui as dúvidas, as diversas dúvidas que nós recebemos. Então, vamos começar com a resposta aos questionamentos. Primeiro, uma pendência de ontem, uma dúvida da Marina da Abrace. A dúvida dela foi a seguinte: ao constatar os dados do SAGIC, não foi constatado geração de todas as usinas antecipadas do LRCAP. Essas usinas todas listadas estão gerando de fato nesse mês? Para essa pergunta, eu vou pedir apoio à Viviane. Viviane, Bom dia a todos novamente. Obrigada, Dani. Eu acho que, não sei se a gente pode estar gerando alguma confusão nessa questão da LRCAP, porque o leilão ele foi realizado para, né, acho que é bom esclarecer que ele foi realizado para contratar uma capacidade de geração, né? Então, as usinas vencedoras, elas ficariam obrigadas a garantir a disponibilidade de energia para o sistema, mas não necessariamente gerar, né? Então, se essas usinas, né, elas forem chamadas a gerar e não entregarem essa capacidade contratada, né, aí sim a gente, daí tem os ritos, né, porque pode haver multa ou até rescisão de contrato, tá? Tudo especificado lá no relatório do leilão, tá? Então, assim, as usinas, a grande maioria delas estão declarando disponibilidade, né? Mas vai ficar a critério, então, do modelo, né? Dos modelos, o despacho dessas usinas, né? Elas vão ser chamadas a gerar conforme necessidade do sistema. E, é claro, elas podem estar gerando por outras questões, né, do agente. Eles podem continuar tendo seus contratos, né, de compra e venda no Mercado Livre ou regulado e terem geração por outros requisitos. Eu acho que é isso. Se a dúvida persistir, Marina, né, agradeço a pergunta, e se a dúvida persistir, pode ter ajudado também a esclarecer a dúvida de outras, né, outras pessoas que tivessem com a mesma dúvida, né? E se a dúvida persistir, se não for esse o seu ponto, né? Peço que daí mande a pergunta para a nossa central de atendimento que a gente conversa. Era isso, eu acho. Então, Dani, obrigada. obrigada, Viviane. Agora, dúvida do Rodrigo Nascimento, da CEMIG. Ele mandou dois questionamentos. Prezados, bom dia. No PMO de julho foi apresentado as flexibilizações dos limites de intercâmbio de energia entre submercado durante o período noturno para o pós-DECEM. No PMO de agosto foi informada a implementação no DECEM. Poderia nos informar como estão os estudos referentes à implementação das flexibilizações em outros períodos do dia e também se há alguma previsão de implementação no DECOMP? E ele também sugere, sendo possível, apresentar em um momento oportuno os impactos das flexibilizações na redução do curtailment. Rodrigo, muito obrigado pelas dúvidas. Eu vou pedir, a gente não está hoje com a equipe de limites elétricos aqui na transmissão, acompanhando a reunião do segundo dia do PMO, eles estavam aqui ontem, já encaminhei essas dúvidas para eles, mas eu peço que entrem em contato via central de atendimento para que eles formalizem os esclarecimentos que você solicitou, tá bom, Rodrigo? Mas obrigada pelas sugestões e já passei aqui para a equipe também. É, Guilherme Fredo, da AMBA, ele coloca o seguinte: prezados, onde consigo encontrar o arquivo exemplo de renováveis do Decomp, caso não esteja publicado, poderiam disponibilizar. Guilherme, obrigada pela dúvida, mas eu acredito que essa pergunta tenha vindo durante a apresentação, um pouco antes da apresentação do Gabriel. Como ele disse, a gente vai ter um período sombra, onde lá a gente vai disponibilizar todo o deck, é, não só do Renováveis, mas todo o deck do Decomp. Ok? A dúvida agora do Fábio Pinto, da Energisa. Bom dia. O ONS tem essa preocupação com a carga líquida negativa para a New Wave também? Gabriel, você pode ajudar com essa dúvida? Mas sim, bom, em relação ao New Wave, ele não tem essa preocupação porque o New Wave tem uma variável de folga, né, para excesso de energia, então ele não, se houver muita eólica com outras fontes, simplesmente a variável de folga é ativada e não há problema de viabilidade. É isso. Obrigada. A dúvida, Gabriel, eu vou
continuar com você, com algumas dúvidas, da Mônica Zambelli, da CPFL. A regulação vigente utiliza dados históricos de geração e, portanto, já incorpora a redução de geração por cortes ocorridos no passado. Não temos estudos robustos que demonstrem que o modelo Decomp é capaz de identificar adequadamente que fonte cortar, de modo que entendo ser precipitado adotar esse tipo de mudança de forma tão expedita. O risco que vejo é de o modelo acionar despachos adicionais que depois não poderão ser recolhidos e gerar ainda mais cortes no tempo real. Quero deixar registrado que a CPFL se opõe à mudança sem estudo e discussão aprofundada. Gabriel, se puder ajudar a esclarecer a dúvida da Mônica. É, primeiro é destacar que, no caso das eólicas, no período semanal, os dados usados para ela não são do histórico, são dados da previsão do modelo WO. Então, já é considerando as variáveis climáticas e o parque instalado para qual a geração prevista para as próximas semanas. E também destacar que esse corte é uma geração que está aí a custo zero, né? Ela não tem custo para o modelo de despachar, então não teria motivo para ter o corte é, aumentando a geração de outra fonte com algum custo ou valor, é, um custo de oportunidade. Então, eu, era essa a resposta. Obrigada, Gabriel. E só complementando, né, como foi bem apresentado na apresentação, a gente vai também detalhar em outras respostas aqui, apenas o uso desse recurso para a obtenção da função de custo futuro viável, que seria feito, que será feito até a implementação dessa representação, será feito de forma manual. É simplesmente uma automatização do processo manual que será feito se e quando a gente tiver esse excedente de energia não transmissível, né, e gerando a carga líquida aí negativa. Outra dúvida, Gabriel, do Gabriel Augusto da Noros. Prezados, onde posso encontrar o manual do Decomp atualizado com o arquivo renováveis CSV, pois as versões 31, 27, 32, 32.01 não mencionam esse arquivo. A previsão de atualização? Gabriel, você pode esclarecer? Sim, na verdade, o arquivo renováveis.csv não é algo intrínseco ao modelo, né? O usuário coloca o nome que quiser. Então, você não vai achar esse nome no manual. E também essa parte da libs não está sendo documentada no manual em PDF, ela está na versão online do CEPEL. O link para isso está no próprio manual do Decomp, em PDF. Tem uma parte que procura a seção que fala das entradas de dados em CSV, aí tem um link para documentação online, e aí recomendo procurar pelas palavras-chave que estão lá na apresentação, PE, CAD, e aí vai ter a explicação desses campos, como funciona. Obrigada, Gabriel. Agora eu vou pedir apoio ao Carlos para tirar a dúvida do Caio Pereira, da SPIC. Prezados, com relação ao corte de renováveis, a decisão ocorreria antes de verificar o vertimento turbinável? Se sim, isso não seria diferente do praticado hoje na operação? Bom dia, Carlos, bom dia. bom dia, Caio. Obrigado pela pergunta. Na verdade, não, Caio. O que acontece? Quando o modelo identificar que houve um excesso de energia, né, quando você não tiver como alocar toda a energia que você tem que gerar, não tiver carga para absorver aquela energia, né, ele te precisar cortar, isso vai inviabilizar o caso. Então, há duas formas de resolver. Ou o usuário vai ter que reduzir, vai ter que fazer esse corte manualmente, né, antes de processar o decomp, esse excesso de energia que está sobrando no caso, energético, ou o modelo pode cortar automaticamente, ele pode ser cortado pelo próprio dentro da otimização do modelo. Então, quando você corta dentro da otimização do modelo, ele vai ter lá a opção de decidir. Se ele cortar via vertimento turbinável, ele paga uma penalidade de vertimento, que existe hoje no modelo. Se ele cortar esse excesso via geração eólica, ele não paga penalidade, que hoje a gente não considera penalidade para o corte de geração eólica. Então, na verdade, ele não vai tomar essa decisão antes de verificar o vertimento, ele vai tomar essa decisão junto, dentro do processo de otimização. Ele sabe que ele vai ter que ou verter ou cortar geração eólica. Ele tem um excesso de energia que ele não tem como absorver, não há carga para absorver aquele excesso. Então, se ele optar por cortar via geração eólica, a penalidade é zero. Se ele optar por cortar via vertimento, ele paga a penalidade de vertimento. Então é isso. Então é dentro da otimização, não é uma coisa feita antes dele verificar o vertimento. Obrigado, Caio, pela pergunta. Passa a palavra para a Daniele. Obrigada, Carlos. Agora a dúvida do Gabriel Rugato, da Casa dos Ventos. Vou pedir apoio aqui.
A Débora. Bom dia. A modificação da representação das não simuladas no DECOMP deveria passar inicialmente pelo CT-PMO-PLD, independentemente se há ou não impactos imediatos no resultado, visto que esta é uma modificação da metodologia de resolução do problema, que passa a ter mais uma variável de estado. A FT é um fórum exclusivamente de validação e que de que a metodologia está programada corretamente. E este PMO não é o fórum para aprovação de modificações metodológicas, inclusive para a representação dos cortes renováveis no DECEM, estamos passando exatamente pela validação do CT. Débora, você pode nos Ah, ajudar? Assim, obrigada, Dani. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Gabriel, nós entendemos que o que nós estamos conversando sobre hoje aqui, a representação no Decomp, não é um aprimoramento metodológico, tá? Ele é uma funcionalidade que ela é existente no modelo, que ela foi validada, né? Validada a sua funcionalidade, a sua correta resposta em termos operacionais dentro da FT. Então, assim, ela estaria apta para ser utilizada. E o que a gente entende, assim, eu acho que eu vou me repetir um pouquinho, assim, sobre o que a Dani já falou, o que o Gabriel apresentou, é que a gente já tem essa funcionalidade hoje sendo utilizada no INS dentro do DECEM, né? Então, isso que você menciona aqui, que tem um CT aberto avaliando, é uma questão da CCE que não utilizava e quer passar a utilizar nos seus processos. Mas aqui dentro do INS a gente sempre utilizou esse corte nesses momentos de excedentes, né? Que a Dani já explicou. Como era feito? No DCEM é feito com essa funcionalidade que o modelo faz automaticamente esse corte, da forma como o Carlos explicou ali agora, e no Decomp até então se fazia na mão. O problema dava inviável, você estava com esse excedente de energia, e aí a equipe ali que trabalha no Decomp ia e tirava aquele excedente, reduzia lá o valor da renovável. O que a gente entende é que essa funcionalidade vai permitir fazer esse corte de uma forma mais transparente, mais direta, e não é uma tomada de decisão diferente. A decisão do corte, o corte efetivo já era feito para dar viabilidade na função. O que a gente vai permitir é que essa funcionalidade faça isso de uma forma automática, vai deixar esse processo aí mais transparente para vocês. E a gente entende que nós já fazemos isso aqui nos processos do INS. No DCEM, com essa mesma funcionalidade, de forma automática, e no Decomp manual é que a gente vai passar agora a fazer de forma automatizada, tá bom? Não sei se respondi, se era essa a sua dúvida, tá, Gabriel? Obrigada, Débora. E só um adendo, né? A gente está se antecipando a uma questão que pode ocorrer à medida da evolução da configuração do sistema, né? Até o momento, a gente não precisou, nos casos oficiais, fazer essa flexibilização manual, mas já identificamos a possibilidade que isso possa ocorrer nos próximos meses, a depender aí até mesmo como o Gabriel falou, a previsão do WO ou a expansão, né, das demais fontes renováveis. Então, só para a gente estar se preparando para esse momento. Até o momento, a gente não precisou fazer essa flexibilização manual. Vamos agora a uma série de dúvidas aqui em relação ao rito, né? Vou ler algumas em conjunto, né? Bruno Belotti, é, gostaria de se posicionar, Bruno Belotti da Comerc, que está se posicionando contrário à decisão do ONS, monocrática do ONS, de impor uma alteração nos DECs, seja em formato ou conteúdo, sem passar pelo rito do CT. Como atualmente é feito, por exemplo, está sendo feito atualmente pela CCE no uso de algo semelhante no DECEM. Uma funcionalidade ter sido aprovada em FT não significa que ela foi aprovada para uso, mas apenas que ela funciona. Sua utilização e cronograma deveria ser alinhada previamente com os agentes no fórum do CT PMO-PLD e não apenas comunicado. Gostaríamos que essa opinião contrária constasse em ata. Tem também Mônica Zambelli, da CPFL, que essa questão dos cortes é muito sensível, pelo que consta, houve apenas uma reunião sobre isso no CT PMO-PLD e não houve uma discussão com os agentes. Como vocês deliberaram que essa mudança estaria apta a ser utilizada já no próximo PMO. Bom dia, em relação à apresentação das usinas eólicas e solar, acho que seria, desculpa, essa é do Erinaldo, da URCA, que seria importante termos passado um período de avaliação maior, um período sombra, antes de efetivar a mudança, já até para analisarmos a coerência dos resultados, atenciosamente, Erinaldo. Isabela Pereira, da Shell, bom dia. Uma alteração de modelagem dessa não deveria ter sido passada primeiramente pelo CT PMO-PLD, então a mesma dúvida, né, que já foi apresentada aqui antes. E ela ainda coloca que isso ocorreu em maio de 24, quando não existiu o New Wave híbrido. Acredito que seja importante revisar tais constatações com o novo modelo, através do CT PMO-PLD. Álvaro França, da
da Electron Energy, foi informado que essa funcionalidade de corte nas renováveis foi aprovada em uma FT do ano passado. Contudo, a FT avalia apenas se a funcionalidade está funcionando corretamente. O rito da aprovação contendo os testes de é, impacto desse, a avaliação desse impacto não foi realizado, que hoje é feito dentro do fórum do CT PMO-PLD. Gostaria de saber o motivo pela não avaliação desses impactos, a mudança da implementação em prazo de 30 dias, mesmo sendo essa uma mudança metodológica. Gabriela Radic, da TRIA. Prezados, ainda não ficou claro porque essa representação poderia entrar em vigor antes de que a funcionalidade seja tratada com o devido rito. É a mesma dúvida, né, com a participação dos agentes. O DECOMP tem diversas funcionalidades que não são utilizadas, e até mesmo para alterar a representação de algum dado através de funcionalidades já em uso, são feitas testes e discussões específicas sobre isso. No caso da FT, o foco foi garantir o modelo manteve os resultados e poderia então substituir a versão anterior, tanto que o relatório de maio sequer fala da recomendação sobre a possibilidade, né, de corte de renováveis, pois a maior mudança foi na correção da consistência de arquivos inválidos. Em relação a essas dúvidas, assim, vou falar mais uma vez em relação ao que a Débora comentou, né, não é uma mudança metodológica. A FT, o CT PMO-PLD que está em aberto, se trata especificamente do uso da consideração no modelo DCEM para a CCE, não se trata, isso já está em uso no DCEM do ONS desde sua implantação, né, essa funcionalidade. Estamos divulgando nessa reunião do PMO, porque entendemos ser um amplo fórum para essa discussão. Faremos toda a publicação de todos os decks, todo o período sombra, conforme divulgado aqui ontem e hoje aqui pelo Gabriel. Todos os resultados estarão à disposição de todos os dados, estamos à disposição para retirar dúvidas, mas entendemos que essa é uma funcionalidade que trará maior previsibilidade para os agentes, maior reprodutibilidade, e não estaremos afetando de forma alguma, né, a programação, a operação em tempo real, né, não existe essa conexão. Então, isso não é apenas para a gente obter a solução viável do modelo, dado que a gente está em vias de atingir esse momento de carga líquida negativa, mesmo no modelo de simulação de curto prazo, que a gente já vinha vendo no DCEM, né, que simula em patamares horários, semi-horários, a gente já observa isso com a representação da rede, e mesmo sem representação da rede, né, a gente já está tendo até na CCE, observando no deck da CCE que não tem representação da rede, também já estamos vendo alguns cortes energéticos, e isso a gente começou a aventar essa possibilidade, olhando alguns cenários para frente, até em alguns estudos prospectivos, que em alguns casos, em algumas previsões principalmente de eólicas, que isso poderia elevar a possibilidade de haver essa inviabilidade. Então, estamos nos antecipando, até mesmo para informá-los que durante o PMO de setembro, caso ocorra, durante as revisões, alguma violação ou alguma inviabilidade em função dessa carga líquida negativa, nós teremos que fazer de forma manual, conforme o Gabriel comentou aqui. Isso é muito, eu imagino que para todos seja muito melhor que isso seja feito de forma automática pelo modelo, uma funcionalidade já testada e aprovada em FT. Portanto, entendemos que esse prazo de um mês seria suficiente para que os agentes analisassem os resultados, olhassem as alterações necessárias que nós entendemos que todos os agentes consultam os dados de entrada, têm as suas aplicações, as suas automatizações para leitura de dados do DECOMP, e como a gente mudou o formato, a gente está comunicando com um mês de antecedência, e entendemos que isso seja um prazo razoável. Qualquer colocação adicional pode ser passada para nós aqui. Em relação à publicação da ata, nós recebemos algumas dúvidas aqui, que inclusive eu vou ler aqui do Bruno Belotti, que aproveito para destacar que publicar a ata da reunião antes do final da mesma é um desrespeito com os agentes. Outra colocação sobre a ata, eu vi outros agentes colocando também, que verificaram que a ata já foi publicada. Eu acho que todos que acompanham a reunião do segundo dia do PMO já sabem que isso não é um desrespeito aos agentes, então eu gostaria de manifestar aqui a minha opinião em relação a isso, Bruno, e aos demais que fizeram essa colocação. Como de praxe, a gente publica a minuta da ata, não se integre, para que vocês possam lê-la e enviar as contribuições para o e-mail do PMO. E aí nós seguimos o mesmo procedimento que nós fizemos sempre. Ok? Entendemos que com isso a gente esclarece essa questão da publicação da ata.
Eu não sei se tem mais alguma dúvida que tenha sido. Acho que eu consegui ler todas as questões que nós recebemos aqui. Eu acho que as demais que chegaram depois versam sobre o mesmo tema, né? Sobre a questão do uso do CT. Eu vou aproveitar agora, fazer então a leitura da ata, fazer os encaminhamentos finais da reunião. Peço licença só para fazer o compartilhamento. Aqui. É, vocês já estão vendo a minha tela. Como de costume, né, a ata da reunião do PMO já foi publicada nesse produto, cujo QR Code está aqui. Alguns agentes já perceberam, até porque devem ser assinantes desse produto e receber a notificação de publicação. As contribuições, a gente tinha colocado aqui na apresentação para receber até às 11h30, a gente pode estender esse horário até meio-dia de hoje, é, e devem ser enviadas para o e-mail pmo@ons.org.br. Além do QR Code, também tem aqui o caminho apresentado é, do Sintegre. Vou parar aqui o compartilhamento. Obviamente, né, nessa minuta de ata, a gente não colocou as colocações dos agentes que porventura tenham chegado aqui, né, a respeito disso. A gente vai fazer algum ajuste que for necessário aqui para a publicação da ata final ao meio-dia. Com as perguntas respondidas, nos colocamos à disposição dos agentes, lembrando mais uma vez sobre esse tema, que a ideia é dar transparência, a máxima transparência possível. Faremos a publicação dos decks, dos resultados do Sombra aqui no produto, no caminho, que também tem o QR Code na apresentação que foi feita mais cedo e será divulgada logo mais. E estaremos à disposição para eventuais dúvidas aí ao longo do mês, ok? Bom, com a publicação da minuta da ata, e a gente entende que a reunião já está caminhando para o seu encerramento, e com isso eu agradeço a disponibilidade de todos os técnicos aqui do ONS, da CCE e da Vox, que estiveram conosco nesses 2 dias de Dani, reunião. Oi, a tem mais apresentação alguma? dos resultados. Gente, desculpa, pessoal, me desculpe. Porque eu vi a pergunta, peço desculpas a todos, eu não apresentei os resultados do PMO, eu esqueci de chamar o Gabriel para a apresentação dos resultados do PMO, porque tinha uma pergunta sobre a ata, eu já encaminhei aqui para o link. Peço desculpas a todos. Gabriel, por favor, fique à vontade, apresente os resultados do PMO. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Bom, um dia de novo a todos. Vou apresentar os resultados do PMO. Vou apresentar o armazenamento esperado, o custo marginal de operação, depois o fluxo de intercâmbio, a expectativa de despacho térmico, o despacho antecipado de usina da GNL e algumas informações adicionais ao final. Em relação ao armazenamento, temos aqui uma tendência de redução ao longo do mês de setembro, né, para a maioria dos subsistemas. No Sudeste, começando em 58,1% do armazenamento máximo, terminando o mês em 52,4%, com expectativa, valor esperado para o mês de outubro de terminar em 49,4%. Já o Sul oscila um pouco mais, começa em 87,3%, termina, expectativa de terminar o mês em 82,1%, e com uma grande variação para o mês de outubro, mas com valor esperado próximo de 81,7%. Já para o subsistema Nordeste, inicia em 60,1%, termina o mês em 53,8%, e para o mês seguinte em 49,1% do armazenamento máximo. Já o subsistema Nordeste também começa em 87,4%, uma redução de até 80,8% ao final do mês de setembro, e para o mês de outubro, pouca variação, por volta de 67,7%. O CMO ficou equalizado em todos os subsistemas, com valor médio de R$ 299,76, variando um pouco entre os patamares, como vocês podem ver aqui, e a expectativa pequeno aumento ao longo das semanas do mês de setembro, mas sempre equalizado entre os subsistemas.
E também houve, em relação aos limites de intercâmbio, foi atingido o limite da Nordeste-Sudeste, o limite conjuntural da carga leve. Aqui um pouco mais detalhado os limites, os fluxos de intercâmbio. A gente vê aqui o atingimento do limite na carga leve conjuntural. As linhas verdes são os limites estruturais e as vermelhas os conjunturais. E na carga pesada a gente vê aqui que está muito próximo de atingir o limite, mas não chegou a atingir. Em relação ao despacho térmico, o esperado para a próxima semana é de um despacho de 10.868 megawatts médios, sendo quase 8 gigas de flexibilidade e 2.900 de ordem de mérito. E para todo o horizonte do PMO, a gente vê aqui por subsistema e por semana, além da como estão os cenários estocásticos do mês de outubro. Então a gente vê para o SIM um esperado para o mês de outubro de 11.000 gigawatts médios, variando entre 8 e 13 mil ao longo dos cenários. Em relação ao despacho produzidos a GNL para a semana que se inicia em 1º de novembro e vai até 7 de novembro, só houve despacho antecipado para a usina de Santa Cruz. O valor do benefício ficou entre 325,42 na pesada e 313,67 na leve. Então, o único CVO que está abaixo desse valor de benefício é a usina de Santa Cruz. Portanto, as outras não foram despachadas para essa semana. Aqui uma tabela resumo das usinas que foram despachadas de acordo com o modelo Decomp, lembrando que o despacho efetivo é definido na próxima etapa no modelo D100. Aqui para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e para a região Nordeste e Norte. Agora as informações adicionais. Neste mês teremos 3 revisões sempre às sextas-feiras, pois não tem nenhum feriado que vai interferir no calendário. Lembramos que tendo o fórum aberto de 9 horas até meio-dia, estará aberto também nesses dias de 9 a meio-dia, pode ser acessado no Sintegra através do QR Code. Qualquer dúvida associada ao envio dos dados para elaboração do PMO pode ser enviado para pmo@ines.org.br. Outras dúvidas podem ser encaminhadas para a central de atendimento pelo e-mail relacionamento.agentes@ines.org.br. E as reuniões do PMO, tudo histórico, assim, inclusive essa estará em breve no canal do YouTube, do INS no YouTube. Assim eu encerro e desejo a todos um bom dia, bom fim de semana. Obrigada, Gabriel. Nesse momento que você estava apresentando, chegaram algumas dúvidas. Uma do Diogo Almeida, em relação aos limites. Ele perguntou qual a diferença desse limite estrutural e conjuntural. Se puder esclarecer? Sim, os limites estruturais são os limites definidos no relatório de limite de transmissão, e os conjunturais os conjunturais levam em conta as intervenções que estão sendo feitas na primeira semana. Então, pode ter algum SGI em algum equipamento que afete os limites de transmissão. Aí esses limites são os limites conjunturais. No DEC, isso pode ser representado pelas restrições elétricas que começam com o número 5, né? 500 e alguma coisa. A gente faz essa separação pelo número para ficar claro quais são os conjunturais. E também lá está indicado quais são os SGs que afetam sempre que está diferente do estrutural. Obrigada, Gabriel.
Tem uma outra questão aqui que é importante esclarecer, do Anderson Maciel, da Grid Energia, que ele coloca o seguinte: prezados, bom dia. Por favor, poderia informar um exemplo em que houve necessidade de realizar corte de renováveis manualmente no DECOMP, apenas para reprodutibilidade por parte dos agentes? Como eu disse mais cedo, Anderson, obrigada pela pergunta, que oportunidade de esclarecer novamente. Nos DECs oficiais não houve ainda essa necessidade. Nós estamos vislumbrando a possibilidade disso ocorrer no caso da elevação da participação das fontes renováveis, que nos próximos meses. Então, existe essa possibilidade. Então, não temos isso, nenhum caso específico aqui para compartilhar, tá bom? Seriam só casos fictícios, né, que vocês poderiam fazer uma, uma simulação, né? Eu acho que com essas dúvidas, as demais dúvidas que chegaram, são referentes também ao rito. Nós disponibilizamos aqui a minuta da ata da reunião para contribuições. Estamos à disposição aqui no e-mail pmo@ins.org.br, e com isso podemos dar seguimento aí ao longo do mês para tirar as dúvidas sobre esse processo sombra da representação de renováveis através do arquivo CSV. Bom, agora sim, peço desculpas novamente, quase não apresentamos aqui o resultado do PMO, desculpa, Gabriel. Então, vamos agora novamente agradecer a participação de todos que participaram do PMO, todos os agentes, todas as dúvidas, questionamentos, e também as equipes, né, que viabilizaram o encontro. Agradeço também à CCE na participação da reunião de ontem, e antes de encerrar, eu lembro que na semana que vem, na sexta-feira, dia 5, às 15 horas, retornamos com as reuniões da programação, onde teremos as atualizações da revisão semanal do PMO. Bom, por fim, eu aproveito a oportunidade para desejar uma ótima sexta-feira a todos e nos vemos no próximo PMO.